a humanidade, ela sempre fez de tudo para poder se livrar do trabalho, né? A humanidade nunca gostou de trabalhar porque percebeu que o verdadeiro sentido da vida é comer, beber, dormir, fazer sexo, gerar filho, né? Isso fica muito claro até nas mitologias da humanidade, até no porquê a humanidade criou a tecnologia, a ciência, até no comportamento tradicional das famílias, né, da humanidade. É uma forma que você vê da humanidade sempre fugir do trabalho, né? Justamente por quê? Porque ela percebia que o trabalho era uma tortura, né? O trabalho era um gasto de energia excessivo, né? Que toda pessoa que trabalhava muito, quando chegava no final da tarde, era como se ela estivesse recebendo uma punição, né? Porque ela tinha dor de cabeça, tinha enxaqueca, dores no corpo, cansaço absoluto, fadiga, dor na coluna. Então ela sempre fez de tudo para se livrar do trabalho. Até nas mitologias que ela criou, né, nas religiões que ela criou, justamente para formar o pensamento, a ideologia, o comportamento e o hábito, a cultura dos povos, né? Você vê que a nossa classe dominante, por exemplo, que se inspira na Bíblia, você vê que o mito que ela usa, né? Justamente Deus cria o homem para poder trabalhar para ele, né? Cria Adão para poder cuidar do jardim dele, das plantinhas dele, dos animais dele, né? E quando Adão ele peca, ele erra, ele é punido com mais trabalho, né? Justamente por quê? Porque você não precisa dar um tiro ou jogar uma bomba em uma pessoa, né? Se você colocar essa pessoa para quebrar pedra, no final do dia ela já vai sentir a punição, né? Primeiro que ela não vai colher o fruto do trabalho dela, né? E segundo, porque ela no final do dia vai estar cheio de dores, né? Então é como se já fosse uma punição o trabalho, né? O método de tortura, né? E você vê que isso repete, né? No mito, né? Até quando Adão é expulso, né? Porque o texto vai dizer que ela é feita à imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus domina sobre os animais e sobre os seres humanos, Adão, por sua vez, sendo a imagem e semelhança de Deus, deveria dominar também sobre os animais e os seres humanos. É exatamente isso que ele faz com os filhos dele, né? Ele tem um filho para cuidar do campo e tem outro filho para cuidar dos animais dele, né? E todos eles têm que oferecer para ele a oferta desse trabalho, o fruto desse trabalho, toda vez que eles estiverem colhendo, né? Então, ou seja, nas famílias tradicionais é a mesma coisa, né? Os pais só geram os filhos por motivos totalmente egoístas, né? E individuais, né? Porque geram os filhos para trabalhar para eles, justamente porque trabalhar para sobreviver é árduo, né? É doloroso, né? Então ninguém consegue isso sozinho. Então só geram filhos para trabalhar para eles, né? Então, seja de uma forma ou de outra, seja na família tradicional, seja nos mitos, seja na criação de tecnologia, inteligência artificial ou robô autônomo, é o ser humano trabalhando e usando todos os seus métodos de inteligência para poder fugir do trabalho, para colocar outra pessoa para fazer o seu trabalho. Justamente por quê? Porque o trabalho é como se fosse um método de tortura. Então eu não entendo essas pessoas que são contra o uso da tecnologia, das inteligências artificiais, robôs autônomos, para substituir o trabalho das pessoas, justamente por quê? Por que elas são contra isso, né? Elas não são seres humanos, elas não conhecem a história dos seres humanos que sempre tentaram se livrar do trabalho, né? Então, essas pessoas que dizem isso são justamente as pessoas que não trabalham, né? Justamente por quê? Porque elas são os filhos de Deus, né? Elas são as autoridades, elas são o rei, o imperador, as autoridades, os sacerdotes, né? Que não trabalham porque agrada a Deus, como diz o mito do rei Salomão, né? Mas dá trabalho para aquele que é o filho do homem, né? Que é o filho do camponês, o filho do pobre, para trabalhar e justamente acumular riqueza para dar para ele, que agrada a Deus, né? Então, essa pessoa que diz que é ruim as pessoas pararem de trabalhar por causa dos robôs autônomos, ele é basicamente o filho de Deus, né, que não trabalha e quer que o ser humano continue trabalhando porque ele só se sustenta, só se alimenta daquilo que o ser humano, que o filho do homem, que o filho do pobre, né, que o filho do camponês produz, né? Então, qualquer pessoa que seja um ser humano de verdade, né, biologicamente falando, ele sabe que a melhor coisa da vida é economizar energia, porque gastar energia traz dores, desidratação, e o trabalho, por sua vez, traz isso, né? Então, qualquer filho do homem vai querer alguém para trabalhar para ele, né? Vai querer alguém para trabalhar no lugar dele, né? E somente o filho de Deus que vive da mais-valia, vive do fruto do trabalho do filho do homem, né, que ele julga como pecador e por isso dá trabalho, só ele, né, que se interessa em que o filho do homem continue trabalhando, né, porque ele vive
o sustento dele é o fruto do trabalho do Filho do Homem, né? Que ele inventa mito, que ele inventa mentira para enganar essa pessoa de que ela é pecadora, né? E que porque ela é pecadora, ela tem que sustentar a classe dominante que vem dos céus, né? Se ascendeu ao poder, né? Veio dos lugares de poder, instituições, palácios, templos, né? Castelos, né? Então tem que trabalhar para ela, né? Dar o alimento para ela, né? Porque ela mesma não trabalha, porque ela agrada a Deus, ela é filha de Deus, né? Então, qual que é o problema, né? De não querer trabalhar, né? Eu acho que é um direito, inclusive, de não querer trabalhar, e se a gente puder criar mecanismos para isso, e a gente puder fazer isso, a gente tem que fazer imediatamente. Se a gente não está fazendo, a gente está perdendo tempo, porque aqueles que dizem que nós temos que trabalhar são os que não trabalham.